Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Wagner Mendes. Vamos dar continuidade aos nossos estudos dessa semana, da lição de número 9, segundo trimestre de 2025, com o tema da nossa revista, A História do Povo Escolhido, tema sugerido pela nossa CPAD. O tema da nossa lição desta semana, o reinado de Davi. Vamos fazer a leitura diária desta sexta-feira, em 2 Samuel, capítulo de número 12, versos 13 e 14. Leiamos a palavra do Senhor. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor e disse: Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Bom, meus irmãos, como vemos anteriormente, aqui foi um período muito difícil ao qual Davi acabou pecando contra o Senhor, cometendo um erro muito grave. Como podemos ver na palavra de Deus, assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e a de Judá, e se isto foi pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e ele matastes com a espada dos filhos de Amon. Bom, meus irmãos, Davi, depois do que ele tinha feito, de ter cobiçado a mulher de Urias, dele ter se deitado com ela, e aí pelo fato desse acontecimento ela ficou grávida, a única alternativa que ele tinha era de matar Urias. Porque como, pois, ia ficar essa situação diante de todo o povo, diante de toda a congregação, sabendo que Davi tinha pego a mulher de Urias e ela tinha ficado grávida, como que essa situação ia ficar? Então a ideia que Davi teve foi do quê? De matar a Urias. Então, como ele era chefe da guarda, mandou ele para uma batalha e fez estar na frente da batalha. E naquela época, essas pessoas que ficavam à frente da batalha eram ela mais fáceis dessas pessoas poderem morrer, porque estavam à frente de tudo. E foi o que aconteceu. Davi planejou tudo, fez tudo como foi planejado por ele mesmo, como ele pensou, passou aos oficiais, colocaram Urias para uma guerra, sendo que Urias tinha acabado de chegar de uma guerra, não tinha nem descansado, nem tinha ficado na sua casa, para que ele não pudesse estar com a sua mulher, pois Urias estava numa guerra, enquanto Davi foi lá e cobiçou a mulher dele, e teve o que aconteceu dela ter ficado grávida. Então, quando Urias voltou da guerra, para que ele não ficasse com a sua esposa e pudesse descobrir tudo aquilo e causar um transtorno maior a Davi, Davi mandou ele para uma nova guerra, sem que ele nem tivesse tido descanso, sendo que ele nem tivesse tido a oportunidade de descansar, de estar com a sua esposa. Ele foi, como um bom servo, foi e obedeceu às ordens do rei Davi e foi para esta outra guerra. E ali ele foi morto, por estar na frente. E aí se concretizou tudo aquilo que Davi tinha proposto no seu coração. E aí, por esse motivo, no qual ele fez com que Urias morresse, ele pegou a Batseba, tornou ela como esposa dele, para que ele pudesse cuidar do seu próprio filho. Mas, como sabemos, tudo que fazemos, que não é da vontade do Senhor, que não é do acordo do Senhor, que não é aquilo que o Senhor propôs no nosso coração, tem uma consequência. E isso foi uma coisa muito errada que Davi fez. Então, o Senhor veio e, além de tudo, dele ter tido essa consequência do qual ela ficou grávida, que ela teria um filho, Deus pegou e foi falar com Davi, pois Deus tinha dado tudo para ele. Tinha dado a Israel, tinha dado a Judá, tinha livrado ele das mãos de Saul, tinha dado mulheres, riquezas, tinha dado terras. O Senhor vinha dando a Davi tudo que ele queria, tudo que ele pedia ao Senhor, tudo que ele podia ter. E ele foi justamente querer ter algo que não era dele, algo
que não era da vontade do Senhor. Por isso, meus irmãos, muitas vezes nós devemos agradecer pelo que nós temos e não nós queremos cobiçar aquilo que as outras pessoas têm, aquilo que os nossos irmãos têm. Muitas das vezes falamos, porque aquela pessoa tem isso, tem um carro melhor, tem uma casa melhor, tem uma esposa melhor. Sempre queremos ver com os nossos olhos da carne que o nosso irmão ou a outra pessoa, sempre ela tem algo a mais do que nós. Não podemos pensar assim. Devemos pensar que aquilo que nós temos foi Deus que nos concedeu, foi abençoado por Deus, Deus abriu as portas e devemos agradecer a Deus. Não devemos cobiçar o que o nosso irmão tem, o que as outras pessoas têm, que aos nossos olhos às vezes parece ser melhor. Mas o que Deus nos dá sempre é o melhor. Não é aquilo que os nossos olhos veem, mas é aquilo que o Senhor nos dá. Então o Senhor ficou muito bravo com Davi. E aí o Senhor pegou, fez essas indagações para ele, porquanto Deus falou para ele que tinha dado tudo para ele, tudo que ele queria, tudo que ele podia ter. E ele foi ter alguma coisa que ele não podia. Ele foi cobiçar a mulher do próximo, que era uma coisa abominável ao Senhor. Então, por aquele motivo, ele ia ter as consequências, ia ser ferido pela sua casa, e que Deus ia levar aquele menino, porque era um fruto da desobediência, era o fruto de um pecado, e Deus não ia permitir que isso acontecesse. Então, o Senhor falou com ele que ia levar o seu filho, porque aquele filho não era da vontade do Senhor. Então, que possamos, meus irmãos, estar sempre em alertas, porque por qualquer coisa que seja, às vezes um vacilo que para nossos olhos parece tão pequeno, mas as consequências podem ser muito dolorosas. Que possamos estar sempre alertas e sempre estar na direção de Deus, e não olharmos nem para a direita, nem para a esquerda, nem para as coisas que ficaram para trás, mas que possamos olhar para Cristo, para o nosso alvo, que é o autor e consumador da nossa fé, porque sabemos que sempre vamos ser abençoados por Cristo. Que Deus vos abençoe.